Vamos para Apocalipse 13, para que a gente então comece a compreender tudo isso. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Novamente, tá? As entidades que eu comentei, que estão conectadas aos céus, aos 10 céus, e entre elas, 7 principais, que estão ligadas às estrelas errantes, onde são essas cabeças da besta. E sobre os seus chifres, 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Porque eles são blasfemos, tá? E a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso e a sua boca como de leão. Aqui está conectado a figura monstruosa que Daniel ele vê. Um dia eu vou ter que fazer uma live só sobre os capítulos de Daniel, para vocês compreenderem isso. Mas para não ficar muito longo aqui, né? Então estou colocando as conexões. Aqui são o Império Babilônico, ligado à boca de leão. Tá? O urso está ligado à Medo-Persa. Tá? E o leopardo ligado à Grécia. Tá? Então a gente começa a compreender esses animais, o que eles simbolizavam. Então João está conectando com o livro de Daniel. E aí diz, e o dragão, ou seja, que é Satanás, deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Por isso que esses filhos do maligno que nasciam aqui, da semente de Satanás, eles sempre eram líderes, sempre eram reis, sempre tinham um tipo de império, que Deus ele vai permitindo que eles tenham. E que eles, inclusive, exerçam juízo até sobre o povo de Deus. O povo de Israel era rebelde, então ele permitia que houvesse o cativeiro. Sempre, Deus ele usa os próprios seres do maligno a exercerem punição sobre os filhos de Deus. E aqui algo importante que eu comentei, que quando você compreende que há entidades aqui espirituais, e não só países, como a teologia, no geral, gosta de falar, você começa a compreender isso aqui de uma maneira muito mais profunda. E diz, e vi uma das cabeças, ou seja, um desses seres, ele vai vir aqui, vai retornar, tá? E a sua chaga mortal foi curada, porque todos eles morreram. Caim morreu, Nimrod morreu, Faraó do Êxodo morreu, Nabucodonosor morreu, Alexandre o Grande, Nero morreram. Mas, inclusive, se você fizer estudos antigos, inclusive já da época dos primeiros cristãos, sobre Nero, o entendimento teológico era que Nero voltaria, porque sempre se entendeu isso aqui de maneira muito profunda e literal, que falava de entidades. E aí eles ficavam, quando Nero voltará? Você sabia que ele voltaria do abismo, essa figura maligna, porque era o entendimento do povo antigo, que haviam entidades que vinham do abismo, Sheol, entidade maligna que volta, porque ela teria uma sua chaga mortal, sua ferida, ou seja, a sua morte curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Porque aqui já está falando sobre o nosso tempo, onde uma figura dessa, que se levantará como um líder mundial, ele sofrerá alguma morte, algum atentado, alguma coisa, algum tipo de doença, e ele será curado por algo e todo mundo vai ver. Vocês vão lembrar disso se nós formos desse tempo. Todo mundo vai olhar e falar assim, nossa, o cara... O que a humanidade ela busca? A imortalidade. E esses seres malignos, eles se valiam disso que eles chamam de reencarnação, mas era uma forma que eles burlavam e chegavam a nascer aqui, tá? Mesmo que eles eram seres malignos. E eles buscavam o quê? Nas câmaras de ressurreição, existem até hoje tratamentos de ressonância magnética contra o câncer, contra coisas para estender a vida, né? Para você ter uma cura ali. Mas esses seres, eles faziam algo para estender um pouco mais a vida dele. Por isso que nos registros antigos, você vê que alguns faraós, alguns reis dos povos como os maias, astecas, entre outros, você vê que é dito que eles viviam tipo 300, 200 e pouco, 400 anos, e você fala, mas como que esses caras viviam um pouco mais, mesmo pós-dilúvio, né? Porque eles conseguiam estender um pouco, por causa do DNA deles, maligno, era alterado através de várias questões e de ressonâncias. Eles entravam nessas câmaras para ter um tipo de autocura. Mesmo assim, não era suficiente, porque Satanás ele está buscando se perpetuar aqui neste mundo, com esse corpo que acabou sobrando para ele. E qual é a forma que ele fará isso na maneira final? Através de tecnologia, chamada transhumanismo. É aí que, misturando o ferro e o barro, você vai começar a compreender que ele vai alterar com um corpo mecanizado, com questões que possam substituir os nossos órgãos que vão se deteriorando naturalmente, porque Deus ele colocou esse limite. É a forma que eles buscam burlar essa questão. Tá? E aí é dito que a terra se maravilhou com isso, né? E adoraram o dragão que deu, ou seja, Satanás, que deu a besta o seu poder. E adoraram a besta dizendo, quem é semelhante a essa besta? Quem poderá batalhar contra ela?
ou seja, um ser imortal. Se as pessoas elas observarem alguém que é imortal, elas dirão, quem pode batalhar contra esse ser hoje? O cara é imortal. E aí dito, foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. O tempo final dessa última cabeça da besta é durante 3 anos e meio. O mesmo tempo que do ministério de Cristo, que foram 3 anos e meio. As pessoas falam de 7 anos da besta, que não sei o quê, 7 anos, 7 anos, 7 anos. Na verdade, a Escritura sempre falou de 1260 dias, em Daniel, 3 anos e meio. Sempre são 3 anos e meio. É um anticristo, uma imitação de Cristo, um paradoxo, uma antítese de Cristo. Tá? Então, é isso que as pessoas precisam compreender. E abriu sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo, ou seja, do templo e do corpo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, ou seja, a nós, e vencê-los. E deu-se-lhe o poder sobre toda tribo, língua e nação, ou seja, ligado a toda a terra. Deus ele permite que esse venha exercer juízo e prova final. E adoraram-na todos os que habitaram sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, na fundação do mundo, Cristo ele comprou esse mundo, que nós fomos isolados e estamos aqui, que eu comentei bem no início da live, e a gente consegue entender claramente que aqueles que adorarem, que servirem ao sistema maligno, num geral, né, que com a testa, ou seja, o pensamento, com a mão direita, com a ação, né, com o símbolo de ação, e der honra, porque a mão esquerda significa juízo, a mão direita, honra. Aqueles que honrarem ao maligno, derem honra a ele, adorarem, se homenagearem, se prostrarem, né, entenderem que o poder é dele, que ele é o rei, é o que, né, do qual eles servem, estes não têm um nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E aqui você percebe que existem seres que eles já nascem aqui, que também não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, antes já existem aqueles que já vêm aqui. Eu não estou falando de predestinação calvinista, estou falando que existe uma semente maligna, seres malignos, onde essas cabeças da besta, o filho da perdição, o anticristo final, ele não é um ser que era bonzinho ou que veio aqui e de repente se perverteu, não. Ele é um ser maligno, chamado de filho da perdição na Escritura. Ou seja, ele já é um filho do maligno que vem aqui, é um Néfilim. Compreendem isso? E por que o termo é chamado besta? Porque o termo besta significa um ser, como posso dizer, monstruoso, uma alteração, um ser que por dentro ele não é normal, ele é alterado, ele é bestial, animalesco. Tá? E aí diz, se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos, que significa que cada um que fez um tipo de atitude será cobrado da mesma... Ó como Deus não mudou ainda a questão de olho por olho, dente por dente. Só que Deus ele tem tido a paciência. Por isso que fala, aqui está a paciência e a fé dos santos. Em dado momento, tudo que as pessoas fizeram para Deus será na mesma moeda, na mesma pegada. Deus ele nunca mudou, ele é imutável. A lei dele, ela apenas está colocando o quê? Uma paciência, mas Deus ele é justiça. As pessoas gostam de falar que Deus é amor, Jesus é amor, mas Jesus virá com a justiça, com a mão direita pesada do Criador. E aí diz, isso aqui está ligado à figura do falso profeta, tá? E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Ou seja, haverá uma figura que está nesse mundo, ou virá a este mundo, tá? A gente tem estudado muito essa questão de tempos, onde ela vai exercer e vai ser o proclamador de que as pessoas adorem a esse ser e a esse sistema, tá? Onde é possível, as pessoas podem me perguntar, Samuel, é possível que uma figura, por exemplo, papal, seja vinculada a isso? Sim. Só que, quando você começa a entender que é necessário que essa figura ela esteja conectada e faça com que o povo judeu venha a aceitar a esse ser, é muito mais fácil que seja um tipo de rabino que eles esperam. Eu ainda vou colocar em detalhes um dia aquilo que os rabinos eles esperam 2 figuras, o que eles chamam de Ben Yosef, Ben Davi, né? Um ser que é literal filho, que eles entendem como filho de Judá e tal, que é a figura de Messias,
e um outro que eles compreendem que vai exercer esse tipo de questão mais política, geopolítica das tribos. Tá? A figura de Ben Yosef. E o que vai reinar, que é esse Ben Davi. Na verdade, isso é uma analogia hebraica muito antiga, do qual Jesus já cumpriu. Está ligado a um sacerdócio, está ligado a um reinado, está ligado que Jesus ele cumpriu as duas figuras ali. Mas como eles não aceitam a Jesus, então eles estão esperando duas pessoas. E isso é interessante, porque conecta com essas duas figuras de besta, onde um vai fazer com que eles se convençam, e o mundo inteiro se convença, a adorar, a aceitar essa figura como uma figura messiânica que eles sempre esperaram. Isso é muito importante, que preciso comentar com vocês rapidamente a questão do sionismo. O sionismo é a falsa ideia de que a Israel que nós temos hoje, ela seria aquela Israel bíblica, literal, e que tudo aquilo que Cristo supostamente não cumpriu, que é Israel reinar e se tornar o centro do mundo, porque eles olham pelo lado geopolítico, né? Um cara ser esse rei, ser uma espécie de guerreiro que os defende de outros países, onde a própria maçonaria, com Albert Pike, onde ele lança uma carta a Mazzini, já muito antes da Primeira e Segunda Guerra, era colocado que eles já conheciam toda essa questão. Eles sabem como se dará a Terceira Guerra, a última guerra, onde várias figuras, no mundo, no momento que o mundo esteja em conflito e difícil, e a gente consegue perceber que não à toa o mundo muçulmano está ao redor de Israel, com certeza em dado momento eles vão se voltar contra o país que nós conhecemos hoje de Israel, que não é a Israel bíblica. É o lugar ali, mas não é a Israel bíblica antiga. E uma figura política, geopolítica, se levantará e defenderá, será o foco, onde os judeus vão olhar e falar assim, esse cara está nos defendendo. É esse que nós vamos seguir. E Andy, com certeza, uma figura que é chamada de essa segunda besta, por isso que ela vem da terra, a terra está ligada a Israel, onde vai fazer com que as pessoas aceitem essa besta do mar, né, aos outros povos, tá? Onde farão que eles olhem e falem, olha, esse sim é nosso rei, está nos defendendo, está defendendo nossa terra de poeira aqui, geopolítica, física, né, e está nos colocando como povo principal, onde aí sim haverá uma espécie de implantação, né, de um tipo de templo, alguma coisa, onde haverá um tipo de laço político e religioso, onde os muçulmanos, onde cristãos e aí judeus estarão em paz, em tranquilidade nesse lugar. Por isso que eles têm muito essa questão do terceiro templo, onde Jesus ele deixou muito claro que o terceiro templo é o corpo, é a ressurreição, e não um templo físico. Os templos físicos, eles simbolizavam o corpo, o DNA, por isso que eles tinham colunas, né, 46 colunas, onde apontava para o DNA humano, né, as 23, né, tanto do homem, da mulher, né, e o X e o Y. Os 22 cromossomos de cada um e o X e o Y. Então, sempre apontou para isso, mas eles sempre apontando para a questão física, e o mundo vai se maravilhar, vai olhar e vai falar assim, ó, esse cara é o cara da paz. Se hoje uma figura política conseguir colocar uma espécie de paz ali em Israel, todo mundo vai admirar esse cara. Todo mundo vai falar, olha, esse cara conseguiu aquilo que tem anos que nós queremos fazer. Compreendem todas as conexões? Então isso aqui está conectado com tudo isso aqui que eu estou falando de Apocalipse 12. E aí diz, e fez grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido, ou seja, tudo isso por permissão de Deus, tá? Que fizessem presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera ferida de espada e vivia. Ou seja, vai ser feito um tipo de imagem, ou algo equivalente ali, onde esse ser vai ser agora venerado. Por quê? Porque ele é aquele que venceu a morte para eles. Porque esse anticristo ele vai imitar a Cristo. Cristo é aquele conhecido como aquele que venceu a morte. E esse é o grande desafio, que muitas pessoas vão se enganar e vão olhar e falar assim, esse cara venceu a morte. Então, esse sim é o verdadeiro Messias. E os judeus, como eles não aceitam a Cristo, e eles verão isso aqui, muitos deles aceitarão a figura do anticristo como aqueles que eles esperam, que venceu a morte. Olha a imitação, compreendem, gente, a imitação? Assim como Jesus ele venceu a morte, isso aqui não é um país que o pessoal fala, é o país que reviveu, ninguém está nem aí com geopolítica. Agora, isso aqui vai ser visto quando alguém sofreu um atentado e alguém ressuscitar, todos olharão e falam assim, esse cara, uau, todo mundo vai ficar completamente estupefato e maravilhado. E aí dito, foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta.
É possível que aquilo que nós chamamos de inteligência artificial que tem sido construída, ela seja feita como uma espécie de réplica dessa figura que todos vão adorar como anticristo. Uma inteligência artificial baseada nesse ser. E é interessante que é dito que, aqui é confirmado que, é dito que ele é concedido que desse espírito, ou seja, vida mesmo, nefesh, pneuma, a imagem, sem quando eu digo é um filho, tá? Algo gerado, né, da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Um tipo de sistema que vai ter um controle mundial, que aqueles que aí não exercerem submissão a esse sistema maligno morrerão. Algo que vai perseguir esses cristãos. Tá? Isso está ligado a um sistema todo geopolítico, mas é possível que como vai ser esse monitorar? Né? Essa monitoração daqueles que não aceitam essa besta. Quando a gente começa a entender que inteligência artificial e todo esse conhecimento que nós temos hoje, que nos é dado, né, nos é colocado, na verdade ele possa se voltar contra a humanidade, e isso eles já colocam em filmes há muito tempo, essa monitoração, em dado momento, vai o quê? Perseguir as pessoas e falar assim, opa, você não está aceitando o sistema? Porque esse sistema ele virá vinculado com uma moeda. Eu vou mostrar aqui para vocês, onde está ligado justamente ao que vem a seguir, que diz o seguinte: e faz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, ou seja, não há exceção de classe social, não há exceção de país, não há exceção de nada. Lhe seja posto um sinal, uma marca, na sua mão direita, tanto como aceitação, como honra, tá, desse sistema, ou nas suas testas, tá, como pensamento, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver esse sinal, ou o nome da besta. Lembra que é o 666, já está mais que calculado, que eu já mostrei vários padrões, que essa marca da besta ela já é atemporal, que ela vem já desde o sistema antigo, daquele que Nabucodonosor, o que ele falou? Ele construiu uma estátua e falou assim, adorem a minha imagem. Ali já está o 666. Ali já tinha uma marca da besta. Só que essa marca da besta ela vai tendo um tipo de transformação. Tá? Satanás ele vai tendo um tipo de desenvolvimento ao longo das eras. Então, para ele abranger todo esse mundo hoje, ele se vale dessa tecnologia que está ligada à tecnologia antiga dos seres caídos. E por isso que diz, para que ninguém possa comprar, tá? Ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta, ou o número do seu nome. Né? Como eu já coloquei no Telegram, vocês sabem que a própria marca do carbono da nossa natureza hoje, ela vem ligada a 6 prótons, 6 elétrons, 6 nêutrons. O carbono é isso, né? A nossa natureza atômica, né? Digamos nesse sentido, como carbono simbolizado. O próprio símbolo da bandeira de Israel, o hexagrama, ele está encriptado com 666. Depois eu vou colocar ali, eu não separei aqui, mas porque eu tenho que ter cuidado com essa questão, porque do jeito que a plataforma vai falar que eu estou sendo antissemita. De colocar aqui o hexagrama, ele simboliza o 666, sendo que está muito claro ali, o 666, né? Os ângulos e tal. Aí vocês vão compreender se vocês depois entrarem ali no Telegram. Tá? E aí diz, aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. O que é isso? Aonde vocês verão isso? É gemátria. Calcule, tá? O número da besta, porque é o número de um homem, é o número de um nome, é o número do nome. Quem fazia isso eram os cabalistas, onde eles calculam nome. E eu mostrei aqui para vocês cálculos de coisas que estão ligadas a isso. É sabedoria hebraica. Agora, o maligno ele vai sempre usar a mesma coisa para poder deturpar e o pessoal fica que nem bobão ali. Né? E aí por isso que é dito, aqui é sabedoria e isso está ligado a Salomão e a dinheiro. Eu vou mostrar para vocês. É aquele que tem entendimento, calcule o número da besta porque é o número de um homem e o seu número é 666. Em algumas versões, como eu mostrei, como eles sabiam que estava conectado a Nero, e o nome de Nero dava 616, chegaram já a colocar 616 para avisar as pessoas, olha, Nero já está ligado a isso aí. Naquele tempo já. Haviam anticristos, igual a Bíblia já fala, há muitos anticristos.